Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. O modelo de trabalho meu, de botar a equipe em campo, é mais o modelo do Klopp do que o modelo Eu lembro muito do seu Ceará jogando assim. Muito. Então, o Ceará, era pum, cara... pum, gol, velho. Então, o Ceará, eu tinha uma certa dificuldade de construção. No início eu tentei construir. Aí nós começamos a perder bola e tomar gol. Quando nós perdemos a segunda, a terceira, eu falei, bota lá em cima, tinha o Clebão para brigar, posicionava a segunda bola, a partir dali a gente jogava. Quando não tinha condição de jogar, dava a bola para o adversário e marcava pressão, mas uma pressão forte, e não era uma pressão baixa, era uma pressão média alta. O que acontecia? Estatisticamente, você vai puxar, tem documentos aí, inclusive eu tenho em casa de estudos, em 2020, o Ceará era o time que fazia o gol com menos toques e menos tempo após a roubada de bola. Eu lembro. Não, isso é um puta mérito. Tá? E eu falava sobre a tendência que eu continuo ressaltando. O futebol futuramente ele vai evoluir para um jogo de transição, como é o handball. Só que o que vai acontecer? Quando a defesa se posicionar, você vai ter que criar, mas você não pode permitir a transição. Porque se ficar solto, ele sempre vai ser decisivo nas transições. Transição defesa-ataque e transição ataque-defesa. Se a transição defensiva permitir que o ataque tenha prevalência sobre a defesa, é onde a equipe na transição de ataque vai matar o jogo. Uhum. Mas, se prevalecer a transição defensiva no pós-perda, você vai amassar o time adversário e entra aí a história do Santos. Um time que começa a ficar defendendo, uma hora as pernas ficam desse tamanho, não aguenta, é a hora que, em algum momento, o time vai, tendo calma, vai entrar e vai fazer o gol. Isso é físico. E se o futebol é um esporte, demanda físico. Por exemplo, e se demanda físico, você tem que saber em que momento e quanto os atletas estão preparados para suportar. Né? Eu vejo muita gente falando que aplicar é aquele tal do... Guto Ferreira, ele faz o simples. Ele marca aqui atrás, rouba a bola, pum. Como se fosse fácil. Você vê nas rodas de TV mesmo, programas, os caras falam, não, esse modelo é um modelo reativo, um modelo de contra-ataque. Como se fosse mais fácil do que você ter a bola. Mas não é o próprio Diniz já falou isso em coletiva. Não que é muito mais fácil fazer isso do que construir do jeito que ele constrói. Você concorda? Total. Demanda muito mais tempo. Mas não é só questão de tempo, cara. É questão de característica, velho. Ter jogador para executar, filho. Porque eu tenho uma frase que a felicidade é o equilíbrio. Quando você não está equilibrado, você não está feliz. Pode estar acontecendo as melhores coisas. Se você não estiver equilibrado, você não desfruta daquela felicidade. Total, cara. Então, sempre o equilíbrio é o que traz a felicidade. Né? Uhum. Então, quanto mais equilibrado você tiver a equipe entre defesa e ataque, construção e destruição, digamos assim, mais próximo do sucesso você vai estar, e da felicidade que é o sucesso. Faz sentido, cara. É isso. Faz muito sentido. Você falou, por exemplo, desse time do Ceará, e você falou que o futebol, você acha que ele vai evoluir para um jogo de transição, que é para quem de contra-ataque, né? Eu vou fazer uma pergunta em cima disso. O Palmeiras do Abel é extremamente construtor? Uma das principais virtudes
do Palmeiras, do Abel, uma das principais. Tem outras virtudes. Tá. Existe construção, mas a prevalência da qualidade do Palmeiras É a transição. é quando ele está construindo, ou é a objetividade e a força da transição e o poder de definição da transição dele? Acho que é a segunda opção. É a segunda opção. Mas o que me chama muita atenção no time do Abel, muitas vezes, é como ele constrói um jogo que é um jeito de construir um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver como construção. Porque a gente olha para os grandes times construtores, aqueles que têm a tendência de construir mais pelo centro. E o Abel, ele constrói muito pelas laterais, depende muito de cruzamento, mas ao mesmo tempo, quando ele joga essa bola para a área, ele ocupa a área adversária com muita gente chegando. E isso, por exemplo, é difícil. Então, não é difícil. Não? Talvez seja mais fácil. Claro. Você jogar pelos lados, só que o que ele tem de qualidade não é a questão de construir pelo lado. É a inversão de lado quando o adversário tenta bloquear. E aí a precisão dos passadores dele, tanto os volantes dele passam muito bem longo, o jogo rápido, como os zagueiros deles passam muito bem longo. E ele tem, sempre pelos lados do campo, o time dele começou a ter uma certa dificuldade recente, porque perdeu o Dudu. O Veiga deu uma caída. O Scarpa tinha ido embora. Tá? O Palmeiras com Dudu de um lado, depois ele trouxe o Rony para dentro. Quem que era? Jogava meio que o... Era o Veiga ou o Scarpa. O grande time do Palmeiras quem que era o outro que jogava? Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Dudu, Veiga e Rony. Isso. Que é o time de 2022. Aí ele trazia o coisa para dentro, jogava não o Piquerez, antes do Piquerez o jogava... Vinha. Tá no Flamengo. O Vinha fazia quase que um terceiro zagueiro, né? E ele soltava o Marcos Rocha. Sim. Que o Marcos Rocha, a vida toda, só no final da carreira, ele começou a jogar de terceiro com o Abel. Sim. Porque o Marcos Rocha sempre foi extremamente ofensivo. Passador, né? Passador e com uma qualidade de assistência e cruzamento. E ele constrói muito que por era dentro. o forte dele. Sim. Só que a idade vai passando e a intensidade de jogo você não aguenta mais. Só que ele é um jogador muito inteligente, experiente, equilibrado. E aí ele se adaptou à função e trouxe solidez novamente para a equipe do Palmeiras na função que ele passou a executar. Tanto que ele começou a proporcionar que o Mike pudesse jogar mais à frente. Quando o Abel começou a ter dificuldade para um segundo extremo, ele começou a usar o Mike. O que o Mike é? Força e assistência. Marcação, retenção do adversário, força e aí retomou quando ele perde o Scarpa, ele traz o Rafael Veiga de novo para dentro. Cara. Saudades desse time. Acho que o Palmeiras... Acho que esse ano ele tem um grande material humano na mão e a torcida meio que se queixa ali de que ele não tá sabendo ainda achar o time. Mas eu, como palmeirense, eu confio. Eu falo, o Abel vai achar esse time uma hora. Então tem que ter um pouco de calma. Primeiro que os meninos que ele tá usando ainda precisam chegar num estágio de maturidade. Já tem o Luiz Guilherme indo embora agora. Entendeu? Quando o menino começa a querer aprumar, já vai.